que é este daqui. Meu amigo irmão voltou para cumprir o nosso trato. Vamos ver? Ana, me chamo fulano, tenho 57 anos e desde já peço desculpas pelos erros ortográficos. Eu tô digitando de notebook dos Estados Unidos e a acentuação é inexistente. Eu sei como que é. Eu fico pistola digitando nesse tipo de teclado. Você quer achar o acento, não acha e não sei o que. Enfim, eu te entendo. Eu vou tentar colocar a acentuação através do celular. Eu teria que baixar um programinha, ainda não o fiz. Bom, e apanhei muito para encontrar acentuação quando tiver. Beleza. Os nomes e cidades estão trocados, pode ler tranquila. E antes, gente, deixem o seu like. A Ana e o Matheus merecem. A Ana conta histórias como ninguém. Tão bem que me remete ao ano de 1966, 67 e 68. Eu me lembro da minha mãe ouvindo novela de rádio ou histórias quando eu tinha entre os meus 4 a 7 anos de idade. Vocês são um casal de jovens lindos. Deus os abençoe e a vocês e aos bebês rampirinhos. Muito obrigada. Um beijo para você. Bom, vou contar um pouco da minha infância para o melhor entendimento. Sou descendente de europeus. Nasci na cidade de Santo André, São Paulo. Santo André! Passei a minha infância muito feliz no bairro Jardim, Santo André. Naquela época não era tão povoado e nem tinha muitos prédios e casas como é hoje em dia. Naquele tempo brincávamos na rua, jogávamos bola, íamos a outro bairro nadar numa lagoa, descíamos ladeira abaixo, pegávamos pneus velhos na borracharia e soltávamos ladeira abaixo. Pensa numa doideira. Pneus no meio dos carros. Gente, a molecada não tem juízo, né? Não. E muitas vezes descíamos ladeira abaixo em um carrinho de rolimã. Isso eu lembro. Eu não fazia isso, não. Eu me estrupiava e me ralava todo, como toda criança espoleta daquela época. Nadávamos em lagoas de água parada, chegava em casa de barro até na cara, no cabelo, e a minha mãe ficava louca. Na minha rua era o point. A minha rua era o point da molecada. Éramos uns 15 meninos na rua e das proximidades, e todos os dias era uma brincadeira diferente. Como eu disse, éramos uns 15 ou mais. Dentre esses amigos eu tinha um amigo irmão, que darei o nome aqui de Jota. Sabe aquele irmão para toda hora? Na minha família, eu sou o filho mais velho. Depois veio 3 meninas e depois disso veio um irmão. Ou seja, eu brincava mesmo, era com a molecada da minha rua e da rua de trás da minha casa. Pois estudávamos todos na mesma escola. Nós regulamos a mesma idade e alguns com uma diferença de 2 ou 3 anos um do outro, tanto que hoje em dia temos um grupo de WhatsApp com quase todos. Dentre esses, morreram alguns. Desses amigos, o mais chegado, meu irmão, era o Jota. Crescemos um pouco e chegamos na fase das namoradinhas. Eu, logo com 15 anos, arrumei uma namorada e o Jota também. Os outros também, cada um seguindo seu rumo. A maioria de nossa turma entrou no Senai, em cursos diferentes, e seguimos nossas vidas. Eu e esse amigo irmão, o Jota, dividimos o tempo entre Senai, escola e tocar na noite, em festinhas, etc. Eu canto até hoje. Vou mandar um vídeo só para você, ok? E na juventude, com 18 anos, eu cantava em bares as músicas americanas de um determinado cantor, que eu não vou citar o nome aqui, tá? E cantava também Beatles e tal. De vez em quando, eu cantava samba e esse meu amigo, Jota, ia tocar percussão. Então sempre estávamos juntos, mais chegados do que irmãos. Nossa amizade era tão grande que nos apresentávamos como irmãos para todas as pessoas. Desde criança, frequentamos muito a casa um do outro. Seus pais me tratavam muito bem e os meus pais também o tratavam bem. O Jota era de uma família de mineiros e eu amava a comida da tia Júlia, a mãe dele.
Ai, aquelas sopas maravilhosas. Eita, saudade de um tempo que não volta mais. Éramos tão irmãos que usávamos a camisa um do outro. O Jota morava numa casa pequena e eu morava numa casa maior, então as reuniões eram sempre na minha casa. Num certo dia, me lembro como se fosse hoje, tínhamos uns 15 anos e estávamos em casa, na varanda, conversando e bebendo vinho, com 15 anos. Conversando, bebendo vinho, meio que escondido da minha mãe, sabe? Sei. Então começamos a falar de fantasmas, de histórias de fantasmas que ouvimos, etc e tal. E daí começamos a falar de vidas passadas. E aí eu perguntei para ele: será mesmo que existe reencarnação? Essa história de espiritismo, será que existe mesmo? Ficamos ali, divagando sobre vida após a morte. Eu sou de família inteira católica por parte de pai e de mãe, exceto um irmão da minha mãe. Guarde essa informação. Nesse dia, virei para ele e disse assim: bora fazer um trato? Quem morrer primeiro volta para contar pro outro. Jota, vamos fazer assim. Se você morrer primeiro, você vem e me conta tudo de como é se reencarnar. E se eu morrer primeiro, eu venho te contar se existe mesmo essas coisas ou não. Fechamos esse acordo. O tempo passou e nessa época eu já namorava uma garota da minha idade. Estudávamos na mesma sala, inclusive ele também namorava uma outra moça, filha de turcos, chamada Jadine. O tempo passou. Aos 20 anos, eu me casei com aquela namorada dos 15 anos e, na sequência, ele também casou com Jadine. E ele seria pai de um garoto naquele ano. O ano era 1982. Eu e minha esposa casamos, viemos passar lua de mel aqui nos Estados Unidos e ela ficou encantada pelos Estados Unidos. Voltamos ao Brasil, compramos um terreno e começamos a construir a nossa casa. A casa dos nossos sonhos. Depois da casa pronta, passaram-se uns 5 anos e resolvemos que iríamos passar uma temporada aqui nos Estados Unidos. Então começamos a juntar dinheiro. Por 2 anos nos preparamos bem financeiramente para a temporada e viemos com visto de estudante. Essa temporada duraria apenas 2 anos, mas eu tô aqui até hoje. Muita água rolou debaixo dessa ponte. Bom, passaram-se os 2 anos e seguimos aqui. Quando fazia cerca de 5 anos que já estávamos aqui, minha ex-mulher foi ao Brasil passear. Nessa época, esse meu amigo, o Jota, e o sobrinho dele estavam trabalhando, viajando e vendendo roupas. Eles viajavam toda semana para Minas. Assim que ela, minha esposa, chegou lá, ficou sabendo que meu amigo tinha falecido há poucos dias, num acidente de carro. O sobrinho dele dormiu ao volante e capotou. Eles revezavam, cada um dirigia um pouco, então o sobrinho cochilou e bateu de frente com o caminhão. Ele morreu na hora e meu amigo Jota foi levado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Nessa época, não fazíamos ligações a toda hora para o Brasil, pois era muito caro. A gente está falando aqui do ano de 1993, 94. Não tinha WhatsApp, não tinha Skype, nada disso. Quando eu estava vindo para cá, fizemos uma festinha de despedida, com todos os nossos amigos da época, para um bota fora, tipo de festinha de despedida, sabe? E eu nunca imaginei que seria a última vez que o veria. Eu tinha muitos planos de voltar ao Brasil, fazer churrascos e tomar muitas cervejas, afinal, éramos bem jovens ainda. Com todos esses amigos, voltei e fizemos, sim, muitos churrascos, mas sem o meu amigo irmão Jota. E cantei nesses churrascos. Sempre tem um violão fácil, ali no nosso meio, né? Logo que eu soube da morte do Jota, eu chorei muito, pois era o meu irmão. Óbvio que depois de um bom tempo, não lembro exatamente quanto tempo, eu comecei a sentir a presença dele. Eu pensava nele e logo senti a presença dele.
Muitas vezes eu falava: pô, Jota, é você que tá aqui? Se for você, faz alguma coisa para eu ter certeza que é você que tá aqui. Lembra do nosso trato? Observação, eu não vejo nada, tá? Não sou médium de ver nada. Nesse dia, nada aconteceu. Eu apenas tive a sensação e senti a presença dele por ali. Mas depois de alguns dias, após esse episódio, eu estava deitado no chão da sala, no tapete, sabe? Bem chateado, para baixo. Daí eu escutei uma voz me dizer assim: levanta, cara, vai pra luta. Muda de profissão ou emprego. Sai e vai conseguir outro tipo de trabalho que você goste. Eu estava muito insatisfeito no trabalho nessa época. E ele dizia: faz alguma coisa, não fica assim não, meu. Naquele momento eu fiquei assustado com tudo aquilo, mas levantei, tomei um banho e entrei no meu carro. Fui dar um rolê. Era sábado esse dia e eu estava de folga, pois trabalhava de segunda a sexta. Fui dar uma volta e entrei em um mercado perto de casa. Fui dar uma volta para comprar alguma coisa e em um determinado momento um senhor puxou assunto comigo. Conversamos ali um pouco do lado do mercado, do lado do mercado tinha um café e fomos ali tomar um café. Ele me disse que tinha uma empresa e me deu seu cartão. Falou que estava precisando de um funcionário com meu conhecimento na minha área. E eu fui trabalhar com esse senhor e fiquei lá por anos. Bom, eu andava muito chateado, com vontade de voltar ao Brasil nessa época, sabe? Nessa empresa antiga, eles me exploravam demais. Eu vivia muito cansado e a partir disso comecei a ter certeza que era o Jota, pois ele usava exatamente essas palavras, sabe? O jeito de falar, a voz, esse levanta rapaz, vai à luta, era uma frase que ele sempre falava. Alguns anos após esse episódio, não sou bom em datas, eu me esqueço até do dia que eu nasci. Depois que as minhas 2 filhas já haviam nascido e estavam grandinhas, eu creio que com 3 e 5 anos de idade, o meu casamento começou a andar ruim das pernas. Meu amigo Jota se tornou mais presente ali. Ele me falava as coisas, como por exemplo, ele, o Jota, começou a falar algumas coisas que a minha ex-esposa fazia e que eu não via. Esse amigo mesmo, mesmo depois de morto. Ai, Laiaco. Olha. Eu, nessa ocasião, sentia muito sono. Eu dormia muito. Eu trabalhava de segunda a sexta. Chegava em casa na sexta e dormia o final de semana inteiro. Era um cansaço fora do comum, pois eu era jovem, saudável, 30 e poucos anos. Tipo uns 33 ou 34 anos. Fui ao médico, fiz exames e estava tudo ok com a minha saúde. Detalhe, aqui as pessoas recebem por semana, cerca de $2.000 por semana. Era o que eu ganhava naquela época. Eu chegava e dava na mão da minha esposa o envelope com todo o dinheiro. Ela tirava $100 e colocava na minha carteira e ficava com todo o restante para fazer o que precisava. Eu nunca questionei no que ela gastava. Guarde essa informação. Eu, sempre que chegava na sexta-feira, tomava um suco de laranja ou uma taça de vinho que ela sempre me oferecia. Às vezes eu nem jantava, eu capotava e dormia. Tipo aquela novela, tome um leitinho, meu amor, tome, beba aqui um leitinho. É isso? Bom, vamos continuar a história. Às vezes eu nem jantava, eu capotava e dormia depois do suco de laranja, da taça de vinho que ela ofertava. Ela já deixava o suco ou o vinho batizado na geladeira e eu tomava mais, pois eu sentia muita sede por causa do calmante que ela me dava. Eu dormia e dormia mais e mais. Eu dormia o final de semana todinho. O que ela fazia? Ela pegava as crianças na sexta à noite e desaparecia. Eles só voltavam no domingo.
Ela sempre fazia as malas e ia se hospedar em hotel de luxo. Vocês acreditam? De frente para a praia. Ela passava sexta, sábado e domingo no hotel com as crianças e eu largado, dormindo o fim de semana todo. Eu acordava sonolento para ir no banheiro e percebia que não tinha ninguém em casa, que estava silenciosa e do mesmo jeito que estava na sexta à noite. Eu descobri que a maledite torrava o meu dinheiro em hotéis caros com as crianças e eu jogada em casa, sem comida e sem as minhas filhas. Sem nada, jogado feito um cão sarnento. E ela desfrutando o hotel, na frente da praia. Eita, vida boa, né não? Eu nem desconfiava de nada. Um belo dia, o Jota falou pra mim. Olha aqui nesse armário. Tá vendo isso aqui? Ela põe esse sonífero e antidepressivo pra você toda sexta. Põe em suco, em comida que você possa comer. Na sexta, não beba nada. Só finge que bebe. E aí você vai ver que eu tenho razão. Não fala nada pra ela ainda, tá? Deixa tudo no mesmo lugar. Aguenta uma semana. Olha só. Então assim eu fiz. Deixei os remédios nos mesmos lugares que ele me mostrou que estavam escondidos. Atrás de outros alimentos. Bem escondidinho. Naquele fim de semana eu deixei ela preparar tudo. Um suco de laranja e um lanche. Eu sentei à mesa, fiz de conta que comi tudo e ainda falei, que delícia de lanche. Mas, sem que ela percebesse, eu virei o suco na pia e joguei o lanche também. E logo depois, fiz como sempre, fui dar uma descansada no sofá. E óbvio, nada de sono pesado aquele dia. Ela ajeitou as crianças, as malinhas e se preparava para sair. Eu fiz de conta que dormia pesado, mas eu não estava dormindo. Eu a segui de carro e vi onde ela ia, e aí eu vi onde ia todo o meu suor. Eu deixei, sondei um pouco ali no hotel e ela ia só com as crianças mesmo, mas eu voltei para casa e aguardei. No domingo, com os remédios na mesa, ela negou, mesmo eu com a prova na frente dela. Eu a confrontei e ela seguiu na negativa dos fatos. A partir daquele dia acabou tudo. Eu nunca mais dormi daquele jeito e nem senti um cansaço daqueles de antes. Ela teve a cara de pau de dizer que ela não sabia como aqueles medicamentos tinham ido parar no armário, nem em casa. Totalmente dissimulada e cara de pau. Naquele dia, eu me separei dela. A confiança foi totalmente quebrada, né? Em alguns dias eu saí de casa. Comer algo, nem pensar. Durante os dias que eu fiquei lá, eu não comi nem bebia nada, é claro. Ali acabou toda a minha confiança naquela mulher. Aluguei uma casa e tentei o recomeço. Mudei, mas eu sentia muita tristeza. Sentia muita falta das crianças, muita tristeza mesmo. Eu havia perdido a minha família, saudades das meninas. Ela me proibiu de ver as minhas filhas. Alugou nosso antigo apartamento e mudou. Alugou um outro apartamento e desapareceu por 5 anos ou mais. Sem saber que ela havia mudado, um belo dia eu vou lá tentar ver as minhas filhas e ela havia sumido. Trocou de número de telefone, sumiu mesmo. Eu procurava todo sábado, todo domingo, mas numa metrópole é difícil de achar, não é mesmo? O tempo foi passando e eu desisti de procurar. Isso já no ano de 2008. Fui ao Brasil ver a minha família e fui visitar um tio, o irmão da minha mãe. Aquele que eu disse no começo do relato que, exceto ele, todos eram católicos na família. E assim que cheguei, eu cumprimentei, papo vai, papo vem, ele me pergunta assim: quem é esse rapaz aí do seu lado? Aí ele mesmo respondeu: sou o Jota. Daí eu disse: é meu amigo, tio. Acho que o senhor não lembra dele adulto, mas quando criança o senhor já o viu muitas vezes brincando na rua de casa. Esse meu tio era um bandista e pai de santo, e ele via e conversava com os mortos, assim, normalmente. Nesse dia, o meu tio conversou com ele, só confirmando o que eu já sabia.
Era mesmo o meu irmão, Jota. Bom, acabou minhas férias, voltei ao país em que vivo e vida que segue. Voltei ao trabalho e após um ano, minha sobrinha resolveu me apresentar à mãe de uma amiga dela, para eu namorar. Ela viu que eu andava muito triste, muito solitário e eu também estava a fim de refazer a minha vida. Essa apresentação se deu pelo telefone e pelo Orkut. Ana do céu, maldita a hora que a minha sobrinha me apresentou essa fulana. Nessa época eu estava com uma vida financeira muito boa. Eu ganhava muito bem e a minha ex fugiu e eu nem estava pagando pensão, né? Então estava acumulando esse dinheiro em uma conta poupança para quando ela aparecesse eu pagar o acumulado de pensão alimentícia para as meninas. Eu estava com 4 carros e 3 motos. Eu guardava um bom dinheiro e comprei tudo que eu queria. Essa fulana pegou fotos minhas no Orkut e fez uma macumba, que eu caí de amores por ela. Era algo doentio. Meu amigo Jota me contou tudo. Eu fiquei enlouquecido e cego de amor por uma mulher velha, sambada e feia, que até hoje eu não sei como aconteceu isso comigo. Eu comecei... Sambada. Eu comecei a gastar todo o dinheiro que eu tinha guardado. Eu mandava dinheiro para ela. Malequite? Eu mandava dinheiro para ela, Malequite, toda hora, de $5.000 e até mais. Depois que secou o dinheiro da conta, eu comecei a vender os carros, as motos e cheguei a ficar sem nada, numa verdadeira merda. Como logo no começo ela percebeu que seria fácil tirar dinheiro de mim, toda hora me pedia dinheiro. Ela dizia que ia montar um salão de beleza. Até montava, mas nunca ia para frente, pois ela deixava o salão na mão de manicure e saía para fazer programa. Então o salão falia. Eu montei uns 4 a 5 salões, eu não me lembro bem, para essa fulana. Fora que eu mandava toda semana $1.200 para ela. Eu ficava com um mínimo e mandava tudo para ela. Ela foi corroendo todas as minhas economias e bens. Eu estava enlouquecido de amor por ela. O Jota me avisou, mas eu não dava ouvidos a nada do que ele falava. Eu me apaixonei por ela antes de conhecê-la pessoalmente. Se você visse a desgraça, como era feia, que até hoje eu não acredito que eu vivi com uma porcaria dessa. Ai, meu Deus. O pior de tudo é que nós vemos os sinais. E eu, além dos sinais que algo estava errado, eu ainda tinha o meu amigo Jota, que me falava tudo. Já em 2009, quando fui ao Brasil conhecê-la pessoalmente... Tudo isso era sem conhecer pessoalmente? Já em 2009, quando fui ao Brasil conhecê-la pessoalmente, já conversava por telefone, MSN e Orkut. Eu fui direto na casa dela. Essa fulana era uma senhora de 50 e poucos anos e muito acabada. Vocês não têm noção de que jeito que a mulher era. Fui direto para casa dela. Paguei um táxi no aeroporto e fui. Com 2 malas cheias de presente pra maledite. 2, né? Pra desgraçada. Chegando lá, já achei estranho que tinha um amigo dela lá. Já acendeu uma luzinha aqui. Um amigo de uns 30 anos aproximadamente. Esse cara ficava me encarando o tempo todo e permaneceu por lá por algumas horas. Esse já era um grande sinal. Sem contar que ela tinha 6 filhos. Eu acabava de chegar e eles gritavam uns com os outros, falavam palavrões. Era uma casa totalmente descontrolada, sem modos, gente de baixo nível, sabe? Eu tava tão cego e apaixonado que eu pensei em pegar as minhas coisas e cair fora na mesma hora, mas eu não consegui, já que estava enfeitiçado. Presenciava aquela maloca entre ela e os filhos, e grito e palavrão.
Olha, eu nunca imaginei viver para ver aquilo que eu vi. E não consegui ir embora na hora que vi aquele furdunço. Olha, minha gente, feitiçaria existe mesmo, hein? Caí em uma. Eu já estava apaixonado por aquele traste. Antes mesmo de chegar ao Brasil. Essa maledite, ela fez mesmo amarração. Fui um tremendo de um idiota. Ela começou a fazer de mim gato e sapato. Ditado popular, né? Fazia exatamente o que ela queria e ainda assim me tratava mal. Passei dias infernais na casa dela. Uns 15 ou 20 dias. E aí retornei aos Estados Unidos. Nesse momento, começava meu inferno de verdade. Eu vivi um inferno de 5 anos com essa maledite. Essa bença me pedia dinheiro toda hora. Saía, desligava o celular. Eu tentava ligar para ela e não conseguia. Celular desligado. Eu enlouquecia aqui. Quase infartei de tanto nervoso. Eu ia ao Brasil toda hora, a cada 15 dias. 8 horas e meia de voo. Fora o dinheiro, né? Eu gastava tudo que eu ganhava com ela, pois ela pedia dinheiro toda hora. Eu comprei carro zero para ela. Eu trocava de carro a cada ano e ela desligava o celular e sumia. Tinha vez que ela atendia o telefone embriagada e com cliente. Profissional do sexo, uma velha sem vergonha. Eu escutava ela trabalhando, digamos assim, se é que vocês me entendem. Essa mulher acabou com a minha vida e com a minha paz. Vocês não têm noção do quanto eu sofri. E não foi por falta de aviso, não. O Jota me avisava. Eu tinha um amor louco por ela. Eu cheguei a passar por cima da minha dignidade com essa fulana. Tem muitos detalhes que eu não vou nem falar, senão vai ficar muito longo esse relato. Mas, olha, graças a Deus, hoje eu tô liberto dessa droga de maledite. Bom, Ana, estou resumindo muito aqui, portanto, conto alguns detalhes para ficar mais fácil o entendimento. E peço desculpas por estar ficando longo esse relato, mas eu julgo necessário para o entendimento dos assombrados. Certa vez, eu estava no Brasil e essa fulana maledite, que eu julgava ser minha esposa, já que eu tinha casado com ela no cartório. Casou com ela? Com a maledite do programa aqui no Brasil? Que eu julgava ser minha esposa, já que eu tinha casado com ela no cartório. Nós combinamos de ir a um karaokê, já sabido que gosto de cantar, né? O meu amigo Jota estava por perto e me disse: presta atenção em tudo quando chegar lá, que eu vou te mostrar. Assim que chegamos no karaokê, a maledite se afastou e foi conversar com 3 amigas dela. A maledite está lá cochichando no ouvido das amigas, daí o Jota me disse: não posso falar aqui, mas ele falou um palavrão referente às moças, não eram moças, as mulheres ali. PUTA, todas, inclusive a maledite. Ele disse: as 4 são garotas de programa. O Jota gritava comigo: sai fora, meu, sai fora, essa mulher tá te usando. Eu mal conseguia cantar, porque o Jota ia falando e ele prestando atenção. Nesse dia eu percebi que ela foi ao banheiro e um senhor foi atrás dela, passar o número do telefone para ela num papel. Eu fiquei atordoado. Comecei a investigar o Orkut dela, MSN nessa época, e descobri site onde ela tinha anúncios de mulher, de programa. Com a ajuda do Jota, eu descobri 3 celulares desligados embaixo do banco do carro dela, onde ela recebia as chamadas do anúncio de velha de programa. Não era garota de programa, era velha de programa. Detalhe, eu não tenho muito conhecimento de tecnologia, eu sou leigo em tudo isso, eu só consegui isso com a ajuda do Jota. Eu sofri com ela por 5 anos.
Eu não conseguia ficar longe dela, era muito sofrimento. Mesmo depois que descobri tudo, eu não conseguia ficar longe desse Satanás, maledite. Acredita que ela tentou me convencer que os anúncios eram uma brincadeira que a amiga fez pra ela de zoeira? Ah, tá. Depois de tudo isso, eu continuei com ela, sofrendo. Ela sumia, desligava o celular e eu brigava. Mas no dia seguinte era tudo igual, um inferno em vida. Depois ainda mandei, mais uma vez, dinheiro para ela montar outro salão, para falir, né? Ela me convenceu que tinha achado um ponto excelente, perto de uma estação de trem, que ela iria ganhar muito dinheiro, pois circulava muita gente naquela região. Enfim, mandei mais uma vez o dinheiro. Ela montou e, finalmente, o salão começou a progredir. Daí eu marquei passagem e resolvi ir ao Brasil. Menina, maldita hora que eu fui. Aí foi que ela começou a pisar em mim direito. Começou a pisar em mim direito. Assim que cheguei, passou como uns 3 dias. E ela disse: eu não te quero aqui na minha casa. Eu disse: como? Se sou eu que pago o seu aluguel e paguei todos os móveis da sua casa? Sim, Ana, ela me expulsou de lá, pois o salão estava dando dinheiro e ela não precisava mais do meu dinheiro. Mas ela pegou tudo que eu levei antes, me deixou sem nada de dinheiro e me expulsou, feito um cachorro sarnento de novo. Fiquei com vergonha de procurar os meus parentes para ficar na casa de alguém, visto que a minha passagem era só para dali a 15 dias. Bem no mês de julho, pensa num frio que fazia. Eu tinha uma ex-cunhada que era dona de escola, então liguei para ela e pedi para ficar na escola dela, já que era férias. Eu dormia num sofá, passei frio, e como eu tinha alguns trocados, ainda comia em restaurante por quilo e tomava café na padaria. Aquele tempo de frio e garoa, nem gosto de lembrar. Eu pegava jornal para ajudar a me aquecer melhor. Essa maledite miserável me fez cada coisa. Minha ex-cunhada não era irmã da maledite primeira, e sim irmã da... Não, peraí. Essa minha ex-cunhada não era irmã da maledite garota velha de programa. Era irmã da primeira maledite, que sumiu com as crianças. Ela arrumou um cobertor, um lençol e um travesseiro, e ainda assim eu passava muito frio. Eu colocava jornal entre o lençol e o cobertor para me aquecer. Detalhe, assim que cheguei, ela pegou todos os dólares que eu havia levado. Também? E eu fiquei sem dinheiro para hotel e não queria que a minha família... Ah, tá. A maledite pegou, é isso? Assim que eu cheguei no Brasil, é isso? Ela pegou todos os dólares que eu havia levado, é isso? Fiquei sem dinheiro para hotel e não queria que a minha família soubesse dessa situação humilhante e vexatória que eu estava passando. Por isso optei em ficar na escolinha da minha ex-cunhada. Numa viagem anterior a essa da expulsão, ela, a maledite segunda, me levava ao aeroporto. Chegamos um pouco antes do embarque e ela estava falando que realmente era prostituta. Nesse momento, chegou uma mulher e começou a orar. Começou a pregar. Ai, que raiva que eu fiquei daquela mulher. Não deu mais tempo para ela confessar. Deu o horário e eu embarquei com a cabeça cheia. E daí, na próxima viagem, foi a que ela não me quis na casa e que eu fiquei na escolinha. Cadê? Eu ainda corri atrás dela por uns 4 meses, mas ela não atendia o telefone de jeito nenhum. Nessa época, eu ainda sofria muito por ela. Era um amor doentio. Nunca na minha vida eu corri atrás de mulher nenhuma, mas essa eu rastejava. Efeito magia, né? Mas rastejava. E o Jota dizia: cara, para de correr atrás dessa mulher. Você tá louco? Olha o que ela te fez. Você vai conhecer uma mulher boa, que mereça esse amor. Cara, eu tô tentando abrir teus olhos desde o primeiro dia que você conheceu essa mulher. Já tá passando feitiço e você vai se livrar dessa mulher. E aí, em outubro daquele ano, eu conheci a minha atual esposa, aqui nos Estados Unidos.
Eu estava de férias e desde essa época não desgrudamos mais. Ela sempre vinha, ou eu ia ao Brasil. Tivemos uma conexão incrível e em 2015 nos casamos. Minha atual esposa, a melhor mulher do mundo, de caráter ilibado. Essa palavra eu não conheço. Quando ela, a maledite segunda, percebeu que eu não ligava mais para ela, tentou correr atrás, sem sucesso, pois eu já estava namorando minha atual esposa. Ela quis ainda tirar dinheiro de mim. Nessa ocasião, que o salão dela faliu de novo, mas tarde demais. Como tudo nessa vida, você faz, você paga. Em novembro daquele ano, o salão dela foi a bancarrotas. Mais um negócio que não iria para frente. Aí ela começou a correr atrás de mim. Mas, too late, tarde demais. Ela caiu dura. Caiu dura não, ela ficou sem dinheiro. Começou a me ligar. Tive que bloqueá-la e logo em seguida mudei de número de telefone. Minha atual esposa é uma pessoa incrível. Nós cuidamos um do outro e queremos envelhecer juntos. A última vez que eu vi o Jota. No ano de 2013, perto do Natal, por volta do dia 23 ou 24 de dezembro, não tenho muita certeza, eu cheguei do trabalho, tomei um banho, coloquei uma carne para assar, abri um vinho, coloquei uma taça e sentei numa mesinha da sacada para apreciar meu vinho e a paisagem linda do lago ao entardecer, pois era umas 5:30 da tarde. Eu falava com a minha esposa e entre uma mensagem e outra, a minha esposa estava no Brasil. Eis que o Jota começa a falar. Ei, cara, entra no Facebook, procura Jadine Abdu. Entrei e achei a viúva do Jota. E ele disse, conversa com ela. E vi que ela estava online no Facebook. Mandei o convite e ela aceitou na hora. Começamos a conversar e perguntei do filho dela com o Jota. Aí ela disse, estou morando em Porto Alegre, casei de novo. O fulaninho, filho do Jota, vai ser papai. O filho dele vai nascer amanhã de cesariana. Eu tô indo para São Paulo. Bati esse papo com a Jadine e encerramos o assunto ali. O Jota me disse, não venho mais falar com você a partir de hoje. Você já está encaminhado. Agora você já sabe. Ele não falou abertamente, mas deu a entender que existe reencarnação. Ele disse que não viria mais. Deu a entender que ele reencarnaria no neto. Depois desse dia, a ex-esposa do Jota desapareceu do Face. Procurei ainda hoje, mas eu não acho mais. Eu quero encontrar o neto do Jota. Ainda não consegui encontrá-lo. Eu quero ver a reação do neto dele comigo. Já fui 3 ou 4 vezes para tentar vê-lo pessoalmente, mas não foi possível. Ou estavam viajando ou não estavam em casa quando eu fui, segundo os vizinhos. Eu tento achar o filho do Jota no Face, irmãos do Jota, mas eu não acho ninguém da família. Só fiquei sabendo através de amigos que a tia Júlia morreu, faz uns bons anos. Quero ver a reação dele, do neto, comigo. Agora ele já é um moleque de 7 anos. Assim que eu encontrá-lo, eu falo para vocês como foi. Bom, Ana, essa é a minha história. Perdão se ficou longa, mas julguei que fosse necessário. Omiti muitos detalhes, que nem posso contar, senão vira um proibidão. É muito longa essa história. Abraços aos assombrados. Muito obrigada pela sua história. Tem Maledite no meio, mas ali o principal foi o Jota, que esse foi amigo mesmo. Amigo até depois do lado de lá. Ele virou um anjo, na verdade, né? E, cara, teve uma amarração. Meu Deus, que azar com mulher, ainda bem que no final deu muito certo, porque as duas... E as filhas? E as filhas? A mulher não apareceu até hoje? Não tem contato com as filhas? As filhas estão sumidas? A mulher
sumida, nenhum parente dela tem notícias, alguma coisa assim, né? Bom, pessoal, baita história. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo relato. E fico aguardando novidades aí do neto do Jota. Certo? É neto? É, do neto do Jota. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo relato. Beijos e